Você já parou para pensar como um grupo que durou menos de 10 anos conseguiu se transformar em uma das maiores fontes de teorias conspiratórias de todos os tempos? Mais de 2 séculos depois, os Illuminati continuam alimentando lendas, rumores e medos. Da Revolução Francesa aos memes sobre Beyoncé ser uma de suas integrantes. E o mais curioso, quanto mais secreta e invisível uma sociedade é descrita, mais difícil é provar que ela não existe. Essa é a ideia defendida por Michael Berko, professor de ciência política da Universidade de Syracuse, um dos maiores especialistas na história das teorias da conspiração. E de fato, quando falamos dos Illuminati, essa máxima se encaixa perfeitamente, afinal eles surgiram em 1776, bem no meio de um período de intensas transformações na Europa. A aristocracia e a igreja começavam a perder espaço, enquanto novas ideias republicanas e iluministas ganhavam força. Sim, iluministas, não por acaso, foi justamente daí que veio o nome Illuminati. O grupo foi criado por Adam Weishaupt, um jovem professor de filosofia e direito canônico da Universidade de Ingolstadt, na Baviera, sul da Alemanha. E agora chegamos a um ponto fascinante da nossa história. Na época, Weishaupt tinha apenas 28 anos, mas estava profundamente incomodado com o domínio da igreja no meio acadêmico e na sociedade. Vale lembrar que, embora a ordem jesuíta tenha sido dissolvida oficialmente pelo Vaticano em 1773, eles continuavam muito atuantes ali na região e controlavam a universidade onde Weishaupt lecionava. Cansado desse controle, ele decidiu se rebelar. Formou um grupo secreto com apenas 5 alunos, escolheu a coruja de Minerva, símbolo clássico da sabedoria na mitologia greco-romana, como o emblema da sociedade. E inicialmente batizou o grupo de Federação dos Perfectibilistas. Um nome estranho, não é? Até o próprio Weishaupt achou. Pouco tempo depois, ele mudou o nome para Illuminati. Mas calma, antes da gente continuar, deixa eu me apresentar rapidinho. Meu nome é Vitor Gabriel, esse é o canal É Sério Isso e sejam muito, mas muito bem-vindos. Se você gosta desse tipo de conteúdo de curiosidade, histórias e também uma vibe mais científica, digamos assim, esse canal é pra você, fechou? Já deixa o like, se inscreva no canal e compartilha com os amigos, porque esse vídeo promete, e promete muito. Os Illuminati adotaram uma estrutura hierárquica muito parecida com a da maçonaria, com diversos níveis e graus de iniciação. Não por acaso, o próprio Weishaupt acabou fazendo alianças estratégicas com algumas das principais lojas maçônicas da época, como a de Frankfurt e posteriormente a de Berlim. Essas parcerias abriram caminho para que os Illuminati se expandissem para outras cidades, funcionando praticamente como uma vertente dentro do movimento maçônico. E de fato, muitos dos novos iluminados vinham diretamente das fileiras da maçonaria. Em seu auge, por volta de 1784, o grupo chegou a contar com cerca de 2.500 membros espalhados por diversas regiões: Alemanha, Áustria, Suíça, Polônia, Itália e até Eslováquia. Entre eles estavam médicos, advogados, engenheiros, intelectuais, funcionários públicos e até aristocratas influentes. Figuras importantes como o poeta Johann Wolfgang von Goethe, esse nome foi difícil, mas foi, integravam o grupo, mostrando que os Illuminati não eram meros aventureiros, mas sim uma sociedade com intelectuais e formadores de opinião. Esse poder, claro, começou a incomodar. Panfletos anticlericais que circulavam pelas grandes cidades eram frequentemente atribuídos a eles, alimentando ainda mais o temor e a desconfiança sobre os Illuminati e, claro, superestimando seu poder real. O resultado foi um inevitável contra-ataque. Em 1785, o príncipe Carlos Teodoro da Baviera proibiu oficialmente a sociedade dos Illuminati. Ou seja, o grupo perdeu completamente o seu segredo. Weishaupt, já exilado na Turíngia, chegou a escrever 4 livros sobre o iluminismo e sobre a trajetória do seu grupo. Adam Weishaupt e outros membros importantes foram obrigados a fugir, abandonando atrás de si vários escritos e documentos que logo se tornaram públicos. Mas a verdade é que oficialmente a sociedade foi extinta ali mesmo, em 1785. Ou melhor, quase extinta, porque a partir daquele momento os Illuminati não seriam apenas uma sociedade secreta. Eles estavam prestes a iniciar sua transformação definitiva, a de uma lenda urbana global, usada como arma política, objeto de paranoia e combustível inesgotável para teorias conspiratórias que atravessariam os séculos. Fake news da Bastilha. Você sabia que mesmo após a extinção oficial dos Illuminati em 1785, eles continuaram a ser apontados como os verdadeiros arquitetos de grandes eventos históricos, como a Revolução Francesa? Pois é, isso aconteceu graças a uma das maiores fake news do século XVIII. Em 1795, apenas 10 anos depois do fim dos Illuminati, surge um personagem crucial nessa história: o jesuíta francês Augustin Barruel. Ele publicou uma obra monumental, Memórias para servir na história do jacobinismo, composta de 5 volumes. Barruel afirmava categoricamente que a Revolução Francesa não foi um movimento popular legítimo, mas sim um resultado de uma conspiração secreta, organizada justamente por 2 grupos que ele odiava: os Illuminati e os maçons.
Segundo ele, essa suposta aliança entre os Illuminati e os maçons teria originado os jacobinos, aquele grupo político e intelectual radical que teve papel central no curso da Revolução Francesa. Só que tudo isso era pura invenção. Uma narrativa criada para desacreditar o movimento revolucionário e principalmente para tentar resgatar a legitimidade do regime monárquico que havia sido derrubado. Como explica Michael Berko, sim, aquele especialista em teorias conspiratórias que eu falei para vocês, essa ideia mentirosa se espalhou como fogo entre os monarquistas da época. Afinal, ao atribuir a revolução a um complô secreto, se eliminava a noção de que o povo francês espontaneamente havia se levantado contra a tirania. Como bem analisa o escritor americano George Johnson, ao descreverem as revoluções como processos engendrados por grupos ocultos, seus oponentes tentaram tirar delas o caráter espontâneo. Em outras palavras, transformar a força popular em mero fantoche de sociedades secretas. Mas não parou por aí. Em 1797, o matemático e físico escocês John Hobson, que curiosidade, é também o inventor da sirene moderna, publicou o livro Provas de uma Conspiração, reforçando essa mesma teoria maluca de que os Illuminati tinham manipulado os eventos da Revolução Francesa. Esses dois livros foram traduzidos para diversos idiomas e chegaram rapidamente aos Estados Unidos, onde alimentaram ainda mais o pânico moral da época. Em 1998, o pastor e geógrafo Didier Morse, sim, o pai do famoso Samuel Morse, criador do código Morse, começou a fazer discursos inflamados, alertando sobre a presença de sociedades secretas infiltradas no país, supostamente sob influência da França. E olha só esse detalhe, o próprio George Washington, primeiro presidente dos Estados Unidos, foi envolvido nessa história. Ele chegou a receber de presente um exemplar do livro de Hobson, enviado por um reverendo chamado de W. Snyder. Em resposta, Washington agradeceu e admitiu que já tinha ouvido falar bastante sobre os planos nocivos e perigosos dos Illuminati. Mas, veja bem, nunca demonstrou acreditar realmente nessa teoria. Mas não é estranho como essas ideias, mesmo sem provas, continuaram ganhando força? Na eleição presidencial americana de 1800, os Illuminati voltaram ao centro do debate. É isso mesmo! Tudo porque Thomas Jefferson, que já havia sido embaixador dos Estados Unidos na França, foi acusado pelos seus opositores de ser um Illuminati. Só que, como você já sabe, essa acusação não colou. Jefferson foi eleito presidente, depois ainda foi reeleito. Mas o mais interessante e também o mais assustador é perceber como essas narrativas conspiratórias não morreram ali. Pelo contrário, elas foram se adaptando e ressurgindo, sendo associadas ao longo do século XIX, tanto à maçonaria quanto a teorias antissemíticas. Um exemplo clássico, a Estátua da Liberdade, um presente da França aos Estados Unidos, inaugurada em 1886, acabou sendo alvo dessas mesmas teorias. O escultor Frederic Auguste Berthoud era maçom e na base do monumento foram gravados símbolos maçônicos. O compasso, o esquadro e a letra G, que poderia significar geometria ou até God, Deus em inglês. Isso bastou para alimentar a crença de que a estátua seria na verdade um símbolo Illuminati, assim como o tão falado olho da providência que aparece nas notas de $1. Mas o ponto mais obscuro dessa história veio com a associação do Illuminati ao antissemitismo. Durante a primeira metade do século XX, muitos escritores passaram a defender a ideia de que os Illuminati não só tinham causado a Revolução Francesa, mas também estavam por trás de outro evento monumental, a Revolução Russa de 1917. A inglesa Nesta Ellen Webster foi uma das principais responsáveis por difundir essa narrativa tóxica. Membro do movimento fascista britânico, Webster acusava abertamente os judeus de organizar planos subversivos, combinando teorias Illuminati com ideias profundamente antissemitas, que, como sabemos, serviram de base para discursos de ódio que culminaram em algumas das maiores tragédias do século passado. E veja, enquanto tudo isso acontecia, novas sociedades secretas surgiam, muitas delas reivindicando algum tipo de ligação com os Illuminati. Por volta de 1895, nasce na Europa a Ordo Templi Orientis, ou OTO, Ordem dos Templários Orientais. O grupo começou imitando a maçonaria, mas se transformou radicalmente com a entrada do ocultista inglês Aleister Crowley em 1910. Crowley, que havia escrito o Livro da Lei, supostamente ditado a ele por um ser mitológico chamado Wei-Wuss, fez do grupo uma espécie de culto à sua doutrina esotérica, chamada Delema. Até hoje, a OTO existe. E pasme, alguns dos seus graus de iniciação ainda fazem referência direta aos Illuminati. No grau 8, por exemplo, o membro é nomeado como Pontífice Perfeito dos Illuminati. E o mais curioso, com Crowley e sua vida cheia de excessos, marcada por orgias, experimentações com drogas e práticas ocultistas, o nome dos Illuminati acabou se fundindo à imagem da contracultura dos anos 1960. Um grupo que originalmente buscava iluminar o mundo com razão e conhecimento, agora era associado a rituais esotéricos e rebeldia.
Incrível como uma fake news, nascida no século XVIII, com o objetivo de atacar uma revolução, conseguiu se desdobrar e se infiltrar em tantas outras camadas da história, não é mesmo? Mas calma que ainda não acabou. No próximo tópico, vamos ver como essa lenda ganhou força total na cultura pop moderna e passou a ser uma das maiores teorias conspiratórias do nosso tempo. O mito moderno. E agora chegamos a um ponto fascinante da nossa história. O momento em que os Illuminati deixam de ser apenas uma lenda do passado e se transformam definitivamente em um verdadeiro mito moderno. Uma construção tão poderosa que, mesmo sem provas concretas, continua alimentando a imaginação de milhões de pessoas ao redor do mundo. E tudo começa com um homem improvável, Robert Anton Wilson. Ele não era um grande intelectual europeu do século XVIII ou um político influente, nada disso. O Wilson era um cara comum, já tinha trabalhado como motorista, vendedor e jornalista freelancer, mas o seu grande sonho era ser escritor. E em 1965 ele finalmente conseguiu um emprego que mudaria a sua vida, uma vaga de editor assistente na famosíssima revista Playboy. E olha, vale lembrar, a Playboy naquela época era mais do que uma revista de ensaios sensuais. Ela era um verdadeiro fenômeno cultural, vendia até 7 milhões de exemplares por mês. E era respeitada pelas suas entrevistas profundas, textos de grandes escritores e reportagens que mergulhavam nos temas mais provocativos da contracultura. O Wilson, que sempre teve um interesse por esoterismo e ocultismo, começou a se infiltrar ainda mais nesse universo. Ele já tinha lido Aleister Crowley, o ocultista britânico que inclusive mencionamos anteriormente. Mas foi ao conhecer um livro curioso chamado Principia Discordia, publicado em 1963, que tudo começou a mudar. Esse livro, escrito pelos californianos Gregory Hill e Carey Thornley, criava meio que de brincadeira o que ficou conhecido como diacordianismo, uma doutrina que basicamente dizia que ordem e desordem são ilusões, meras fabricações humanas. Só que o mais interessante é que Wilson e Thornley decidiram levar essa brincadeira a um outro nível. Eles começaram a inventar e espalhar boatos conectando eventos reais, como por exemplo o assassinato de John Kennedy, que até já falamos aqui no canal, é uma suposta ação dos Illuminati. Isso mesmo, eles queriam zoar com a paranoia crescente que dominava os Estados Unidos em plena Guerra Fria. O esquema deles era praticamente um experimento social. Mandavam cartas e publicavam anúncios com teorias completamente absurdas em jornais e revistas e depois desmentiam. O curioso é que o simples ato de desmentir só alimentava ainda mais o mito. E onde eles mais atuaram? Exatamente, na seção de cartas da Playboy. Robert Anton Wilson, anos depois, admitiu que esse foi um dos principais palcos da operação. Mas não parou por aí. Depois de deixar a revista, Wilson escreveu, junto com um ex-colega da Playboy, a famosa trilogia Illuminatus. 3 livros que misturavam ficção científica, sátira e teorias conspiratórias, colocando os discordianos em uma batalha contra, adivinhem, os Illuminati. Essa trilogia é completamente insana. Nela, os discordianos ressuscitam soldados nazistas, enfrentam conspirações globais e são até responsabilizados por assassinatos históricos como os de John Kennedy, Robert Kennedy e Martin Luther King. E para deixar tudo ainda mais misterioso, uma das edições trazia na capa o famigerado símbolo do Olho da Providência, que, como a gente viu, há muito tempo é associado a supostas sociedades secretas. Só que tudo isso era, sim, pura ficção. Como bem resume o escritor americano George Johnson, Wilson brincava com a ideia de uma grande conspiração secreta que domina o mundo. E mais do que isso, satirizava o senso de paranoia que estava muito presente no movimento hippie dos anos 70. Essa trilogia não foi um sucesso comercial imediato, mas aos poucos foi conquistando um status de cult. Inspirou peças de teatro, jogos de cartas, quadrinhos e, claro, músicas. E foi assim que a ideia de uma sociedade secreta capaz de manipular os grandes eventos da humanidade se consolidou de vez no imaginário popular. Um exemplo clássico dessa influência? O best-seller Anjos e Demônios, lançado no ano 2000 por Dan Brown, um verdadeiro fenômeno editorial que misturou Illuminati, Igreja Católica e uma arma nuclear criada a partir de antimatéria. E claro, depois veio o Código da Vinci, que continuou a explorar esse universo, reforçando ainda mais o fascínio das pessoas por sociedades secretas e conspirações globais. Mas a presença dos Illuminati na cultura pop não parou por aí. Muito pelo contrário, eles invadiram a música. Artistas como Madonna, o rapper Prodigy, principalmente o casal Jay-Z e Beyoncé são frequentemente associados aos Illuminati. Aliás, quem nunca viu aquela famosa cena de Jay-Z e Beyoncé fazendo um triângulo com as mãos nos shows? Esse gesto é, na verdade, o logotipo da antiga gravadora de Jay-Z, a Roc Nation. Mas claro, muita gente acredita que seja uma referência ao Olho da Providência, alimentando ainda mais o mito.
E o mais curioso é que eles não parecem nem um pouco preocupados em desmentir isso, afinal ser Illuminati, mesmo que só na imaginação das pessoas, acaba passando uma imagem de poder e influência. E por que essas conspirações são tão atraentes? A psicóloga social Karen Douglas, da Universidade de Kent, explica. Elas satisfazem necessidades psicológicas básicas. Primeiro, a epistêmica, aquela nossa necessidade de buscar a verdade, de entender o mundo. Depois, a existencial, o desejo de nos sentirmos seguros, de acreditar que temos algum controle sobre o que acontece ao nosso redor. E por fim, a social, aquela necessidade humana de fazer parte de um grupo, de compartilhar crenças que reforçam nossa identidade e autoestima. E foi justamente isso que, com a chegada da internet, as teorias conspiratórias simplesmente explodiram. Como explica o sociólogo Michael Berkon, ideias que antes eram marginais, hoje podem rapidamente se tornar dominantes. Um exemplo clássico e até recente, muitos seguidores de Donald Trump acreditam até hoje que a eleição em que ele perdeu para Joe Biden foi fraudada, e alguns colocam os Illuminati como parte desse suposto esquema. Mas enfim, ele voltou ao poder. Aliás, o próprio conceito de fake news que Trump popularizou está diretamente conectado à ideia de uma conspiração, de que a mídia seria parte de um complô para prejudicá-lo. Mas aqui vem um ponto importante. Apesar da maioria das teorias da conspiração ser pura fantasia, algumas conspirações reais já aconteceram. Por exemplo, o escândalo do Watergate nos anos 70, quando o governo dos Estados Unidos espionou ilegalmente os escritórios do Partido Democrata. O caso foi tão grave que levou o então presidente Richard Nixon a renunciar. Outro exemplo, a conspiração da CIA para desestabilizar o governo do Chile, liderado por Salvador Allende. Em 1974, o jornal The New York Times revelou que a CIA havia financiado e instigado uma enorme greve de caminhoneiros que acabou ajudando a derrubar Allende e instalar a ditadura de Augusto Pinochet. Mas, como lembra George Johnson, as teorias da conspiração vão além. Ou seja, conspirações podem sim ser reais. Elas exageram, misturam ficção com realidade e criam uma narrativa onde tudo parece estar conectado por uma força oculta. No fim das contas, os Illuminati como organização provavelmente nunca existiram da maneira como imaginamos hoje, mas a luta pelo poder, essa sim, é bem real. E acreditar, ou fazer as pessoas acreditarem em conspirações e sociedades secretas pode ser, ironicamente, uma das formas mais eficazes de manipular e controlar as massas. E aí, será que o verdadeiro poder não está justamente em quem controla a narrativa? O olho da providência. Agora um tópico exclusivamente sobre esse olho que intriga várias pessoas. Você já deve ter reparado, como já falamos a respeito na nota de $1, bem ali no verso, existe uma pirâmide com um olho no topo, cercada por duas frases escritas em latim: Annui coeptis e Novus Ordum Seclorum. Será que a pronúncia é exatamente essa? Enfim, continuando. Cá pra nós, esse símbolo parece ter saído direto de um filme sobre sociedades secretas, não é? Mas pode ter certeza, não faltam pessoas que juram que esse é um dos principais símbolos dos Illuminati. Mas, será mesmo? Na verdade, não! Apesar de toda essa atmosfera conspiratória, o tal olho que tudo vê, ou como também é chamado, o olho da providência, não tem nenhuma relação direta com os Illuminati originais. Esse símbolo é, na verdade, muito mais antigo e cheio de história. Tudo começou na Europa, lá no período da Renascença. Nessa época, artistas e intelectuais estavam completamente fascinados por dois grandes legados da humanidade, o mundo greco-romano e, claro, o enigmático Egito Antigo. Entre as diversas imagens egípcias que despertaram interesse estava o famoso Olho de Horus, o símbolo do deus falcão dos faraós. Esse olho representava proteção, força e também tinha uma simbologia ligada ao poder espiritual. E é justamente essa figura que, segundo alguns estudiosos, pode ter inspirado a criação do Olho da Providência, um olho que tudo vê, vigilante, atento aos destinos da humanidade. A primeira aparição conhecida do Olho da Providência foi lá em 1525, no quadro A Ceia em Emaús, pintado pelo artista italiano Pontormo. Ali, o olho aparece inserido dentro de um triângulo, e esse detalhe não é por acaso. O triângulo representa nada menos que a Santíssima Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo, ou seja, um símbolo de Deus onisciente, onipresente, sempre observando seus filhos. Com o tempo, o Olho da Providência foi se espalhando. Apareceu em pinturas religiosas, igrejas e, claro, também começou a ser adotado por grupos como a maçonaria, o que por si só já alimenta ainda mais as teorias conspiratórias que surgiriam séculos depois. Mas o que pouca gente sabe é que esse símbolo acabou estampando um dos maiores ícones dos Estados Unidos, o grande selo da nação. Uma pirâmide com 13 patamares, representando os 13 estados originais, e claro, no topo, o Olho da Providência. Em 1782, apenas 6 anos após a independência americana,
americana, o secretário do Congresso Continental Charles Thomson sugeriu a imagem que até hoje representa o poder e os ideais do país. Logo acima, a inscrição Anui Coeptis, que significa Ele aprova, como uma referência à bênção divina sobre a nova nação. E logo abaixo, Novus Ordum Seclorum, que pode ser traduzido como Nova Ordem dos Séculos. Essa expressão, aliás, foi retirada de um verso do poeta romano Virgílio e representa a ideia cristã de uma nova era após o nascimento de Jesus. O grande selo passou a fazer parte oficial dos símbolos dos Estados Unidos, mas só em 1935 ele foi incorporado à nota de $1, onde permanece até hoje, alimentando, claro, as mais diversas teorias conspiratórias. Afinal, uma pirâmide, um olho que tudo vê e duas frases enigmáticas em latim é ou não é um prato cheio para quem adora uma boa conspiração? Mas no fim das contas, esse símbolo não tem nada a ver com sociedades secretas dominando o mundo. Ele representa, acima de tudo, uma ideia antiga e poderosa, a vigilância divina sobre os homens. Mas é claro, você sempre pode escolher acreditar no que quiser. E aí, depois de tudo que vimos, dá pra perceber como os Illuminati transcenderam a linha entre fato e ficção, né? De uma sociedade bávara do século XVIII que buscava iluminar as mentes contra o absolutismo e a igreja até se transformarem nesse verdadeiro mito moderno, alimentado por livros, filmes, memes e, claro, pela nossa necessidade quase instintiva de buscar padrões ocultos e explicações grandiosas pra tudo. A simbologia, como o enigmático olho da providência, reforça ainda mais essa atmosfera conspiratória, mesmo sendo, na essência, um símbolo religioso e institucional que atravessou séculos, culturas e fronteiras. É impressionante perceber como elementos culturais, históricos e psicológicos se misturam, criando uma narrativa que até hoje inspira teorias, desperta dúvidas e alimenta milhares de conspirações pela internet afora. Mas e aí, galera, o que vocês acham? Me contem, né? Existe uma sociedade controlando tudo nos bastidores ou os Illuminati são apenas uma invenção genial que mexe com o imaginário coletivo? Enfim, fica à vontade nos comentários que eu quero muito saber. Aproveita também, né, para deixar o like, porque isso ajuda muito a gente a crescer aqui no YouTube e trazer mais conteúdos como esse para vocês. Se inscrevam também e ativem o sininho para não perder nenhum tipo de conteúdo que a gente postar aqui. E também, gente, compartilhe com os amigos, com os familiares, enfim, com todo mundo, fechou? Muito obrigado por vocês até aqui, tamo junto demais, fiquem com Deus, até mais e fui!